Olá, quarto ano, todos bem? Espero que todos estejam bem. A nossa aula de geografia de hoje, nós vamos abordar um tema que se chama o uso dos recursos naturais, tá? E o objetivo da aprendizagem de hoje é construir conhecimentos sobre recursos naturais em escala planetária e sobre a sua conservação, tá? Relacionar as necessidades humanas com relação ao uso de recursos naturais frente à perda da biodiversidade, tá? E a habilidade da Base Nacional Comum Curricular é investigar os usos de recursos naturais, com destaque para os usos da água em atividades cotidianas, tá? Como alimentação, higiene, cultivo das plantas, e também discutir os problemas ambientais provocados, né, por esses usos, tá? Então vamos lá. Sobre recursos naturais, eu trago aqui para vocês que são todas as riquezas que se encontram disponíveis na natureza, tá? No subsolo, no solo e na superfície da terra, e que o homem pode utilizar para satisfazer as suas necessidades de sobrevivência e de desenvolvimento. Então aqui agora a gente vai analisar na imagem, tá? Esse gráfico aí sobre a classificação dos recursos. Temos aqui recursos, né, que são a reposição da natureza, como funcionam esses recursos naturais. Temos os recursos não renováveis e os recursos renováveis. Dentro dos não renováveis, temos aqui em destaque o carvão, o petróleo, o gás natural, o urânio, alguns minerais como cobre, ferro, quartzo. E temos também rochas, tá? Esses são os não renováveis, que não se renova. Ou seja, eu vou explicar mais para frente um pouquinho sobre isso. Não é que não vai existir, mas vai depender de milhares de anos para que ele se renove. Então, a vida humana não vai alcançar, atingir essa renovação, tá? Então, veja só. Temos agora os recursos renováveis, que é a radiação solar, o vento, a água, o solo, o calor do interior da Terra. Então, aqui em recursos não renováveis, né, são aqueles recursos naturais de forma lenta, que face às taxas de consumo, rapidamente eles se esgotam. E não é possível, né, não sendo possível a sua reposição em escala à vida humana, se referindo à vida humana, tá? Então, aí é o caso do petróleo, do carvão, como eu citei há pouco. E os recursos renováveis são aqueles que são recursos naturais que são repostos à medida que nós consumimos, né? Que eles são usados, eles são renovados. Então, aqui, exemplo do vento, do solo. Os combustíveis fósseis, tá? Temos aqui o carvão, temos o petróleo e o gás natural. São considerados recursos energéticos. O carvão, de todos, é o mais abundante e as reservas conhecidas devem dar para algumas centenas de anos. Geralmente, ele é utilizado pelo país produtor devido às dificuldades de transporte, tá? É usado em centrais térmicas para a produção de eletricidade. Aqui nós vemos aqui a exploração do carvão, né, nessa imagem, e a pedra representando aí o carvão. A produção de carvão, quer dizer, o maior país produtor de carvão do mundo seria aí, em primeiro lugar, os Estados Unidos, tá? É o maior produtor. No Brasil, o estado de Santa Catarina é realizado a maior produção de carvão, com destaque para o Vale do Rio Tubarão. Nessa jazida, o minério é totalmente aproveitado pelas indústrias siderúrgicas, geralmente localizada na região sudeste. O petróleo e o gás natural podem se esgotar, tá, nas próximas gerações. O Oriente Médio assume como das regiões mais importantes para a produção e exportação desses recursos. Quando a gente fala de petróleo, remete à questão da gasolina, do combustível, tá? Então, por isso que vai aumentando, devido a essa questão de se falarem, eu acredito que vocês já ouviram aí os pais falarem, as pessoas estarem falando da questão do combustível está alto.
Por quê? Veja só o que eu falei aqui, que lá no Oriente Médio, né, assume como uma das regiões mais importantes na produção. Então, é bem distante da gente, eles fazem esse refinamento para virar o combustível que a gente conhece, a gasolina. O que acontece? Pela questão de pandemia, então, o dólar está alto, que é a moeda, né, mundial, então esse combustível chega para a gente num valor bastante alto, e está sendo repassado por isso, por o valor que ele está sendo visto aí, que a gente está vendo e está sofrendo com isso. Muitas pessoas, né, que precisam disso para a locomoção, para usar os seus meios de transporte. O petróleo ele é usado em centrais térmicas para a produção de eletricidade sob a forma de gasóleo e gasolina como combustível, e seus derivados em plásticos, tintas, borrachas, entre outros. Já o gás natural é de uso doméstico e como combustível também em centrais térmicas. O petróleo aqui, ó, nesse índice, mostra aqui que os principais produtores mundiais em 2012, vem aí em primeiro lugar a Rússia, né? Temos depois a Arábia Saudita, Estados Unidos, o Irã, a China, temos o Canadá. Lá embaixo vocês estão vendo aí que tem o Brasil, né? Então, vai lá para baixo. Aí temos também aqui os principais consumidores. Em primeiro lugar, tá? Os Estados Unidos. A questão de consumo, ele se destaca aí como em primeiro lugar. Depois vem a China, o Japão e por aí vai os outros países, tá? Energia nuclear, né? Vamos falar um pouquinho sobre energia nuclear. As vantagens delas e as desvantagens. Na vantagem, nós temos que não polui o ar com gases como enxofre e dióxido de carbono. A central requer pequenos espaços para a sua instalação. Não depende das condições climáticas. Não contribui para o efeito estufa. Coisas que vocês vão aprender aí futuramente, tá? Grande disponibilidade de combustível. É a fonte mais concentrada de geração de energia. O risco de transporte do combustível é significativamente menor quando comparado com o do gás natural e com o petróleo. As desvantagens seria a necessidade de armazenar os resíduos nucleares em locais isolados e protegidos, a necessidade de isolar a central após seu encerramento, ou seja, quando desativam, né, aí não tem que isolar aquela área ali. É mais cara quando comparada às demais fontes de energia. Os resíduos produzidos emitem radioatividade durante muitos anos, ficam naquele local e podem interferir também com o ecossistema. Os recursos naturais renováveis temos aqui o solar, o eólico, o hídrico, a biomassa, temos o geotérmica, ondas e marés. Os recursos são considerados renováveis quando possibilitam a sua utilização sistemática, sem risco de se esgotarem, né? São exemplos de fontes energéticas renováveis: o sol, a força das ondas, marés e rios, o vento também, a geotermia, resultante de manifestações de vulcanismo, e a biomassa. A utilização dos recursos minerais, do homem primitivo até os dias atuais. O homem primitivo ele já fazia uso desses recursos minerais. Um bom exemplo do uso são dos minerais não metálicos, que seria a areia e a própria rocha, para obter a tinta utilizada nas pinturas rupestres que eles faziam, né? Na época dos homens das cavernas. Aí eles deixavam registrado como era aquele momento ali que eles estavam vivendo. Aí eles pintavam cenas de conflitos, de animais, a vida deles. Então, ao longo dos anos, a gente foi descobrindo essas pinturas e aqui eu tenho até uma imagem para vocês, estão vendo? Saiu uma imagem de uma pintura rupestre na Chapada Diamantina, na Bahia. Foi desde a época dos homens das cavernas, gente, sair pintado. É uma coisa muito importante para a nossa história.
Atualmente, com a tecnologia, é possível também extrair recursos minerais até de camadas mais profundas da crosta terrestre, né? Por exemplo, petróleo, recurso mineral energético, que a gente falou há pouco. Os recursos minerais não metálicos formam esses tipos são as rochas industriais. São utilizadas principalmente na construção civil e em processos industriais de natureza muito diversa. Tenho aqui o exemplo da areia, né, para construção civil, e a fachada de granito também é outro mineral não metálico. Já os minerais metálicos, tá, são explorados para a obtenção de um determinado elemento metálico que faz parte da sua constituição. São exemplos do ouro, a prata, o cobre, o alumínio, o ferro, e são muito cobiçados, né? Eles são bastante cobiçados, esses tipos de minerais metálicos. Aí aqui temos a foto da prata em estado puro, né? Como é encontrado na natureza. Temos também o ouro, também em estado puro, como se encontra na natureza, e daí vai passando depois pelas transformações e fazendo coisas com esses minerais, né? Temos aí brincos, pulseiras e entre muitas outras coisas. Os principais tipos de energias renováveis. Temos aqui em destaque a energia hídrica, né, que é produzida a partir da força da água e constitui a fonte de energia renovável mais utilizada no mundo, devido às suas enormes potencialidades e ao seu caráter não poluente. A energia solar também aproveita a radiação solar através dos painéis de células fotoelétricas e transforma em eletricidade. É um recurso que está sendo atualmente muito buscado, tá, para a questão de economia, por ser um recurso que você busca da natureza, que é da energia solar, e o sol a gente tem ele aí sempre, porém ainda é um recurso caro. Não é para todo mundo ainda, porque colocar placas solares dessas aí requer um investimento alto ainda. Temos aqui a energia geotérmica, tá? Ela utiliza do calor do interior da Terra para fazer funcionar as turbinas que geram eletricidade. Já a energia eólica, ela usa a força do vento para fazer mover enormes turbinas e assim produzir a eletricidade. Não sei se vocês saindo para algum lugar, viajando assim, já viram, parece cataventos enormes, gigantescos, num lugar assim, numa paisagem bem distante, onde tem muitas montanhas. Tal. Quando você vê parecido com cataventos enormes, gigantes, é uma alusão, tá, gente, que eu estou falando, não são cataventos não, mas são turbinas, tá, que são feitas para buscar essa energia através dos ventos, que é a energia eólica. Temos também a energia de ondulação do mar, ou das ondas. Também as ondas elas geram eletricidade por meio de diques flutuantes, tá? E os recursos naturais hídricos, né? Os recursos naturais hídricos são as águas superficiais e subterrâneas disponíveis para uso. A água é um bem de domínio público. A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a desentação dos animais, tá? Perdão aqui. O Brasil detém 12% das reservas de água doce do planeta, perfazendo 53% dos recursos hídricos na América do Sul. Grande parte das fronteiras do país é definida por corpos d'água. São 83 rios fronteiriços e transfronteiriços, além das bacias hidrográficas e de aquíferos. E para que serve esse recurso hídrico, né? Eles são indispensáveis para a vida, né, na Terra, pois a água é o elemento mais utilizado pelos seres humanos, tanto para a geração de energia, como para a irrigação, para o gerenciamento das bacias, drenagem, abastecimento, da piscicultura, lazer e outras coisas, né, para a nossa higiene. Então, qual é a situação desses recursos hídricos no Brasil?
No Brasil é um pouco mais confortável em que em outros países, tá? Em termos de disponibilidade de água, desse recurso hídrico. O nosso país dispõe de 12% de água doce disponível mundialmente. E mesmo com toda essa abundância, a população sofre, pois a distribuição é feita de modo irregular. Por exemplo, quando fala de modo irregular, a gente vê aí, tem cidades, tem bairros que sofrem mais, uns mais, outros menos, né? Tem lugar que você vê que é água todos os dias na torneira, já tem lugares que não. Essa questão aí, quando fala da distribuição irregular, se trata disso. Então, o que a gente pode fazer para preservar esses recursos hídricos, né? A importância de se preservar. Quando a professora está lá na sala e a gente foca muito e fala muito quando tem aquele tema do Dia Mundial da Água, a gente reforça com os alunos e diariamente a gente está falando de quando escovar os dentes, quando for fazer a barba, quando for tomar um banho, desliga a torneira, economize água. Quando a professora fala isso, é pensando já no nosso futuro, porque a gente quer sempre ter água, não é isso? Se a gente gasta muito hoje, amanhã pode faltar, não é? Então é importante evitar nesses banhos demorados, deixar a torneira aberta e a água lá escoando, indo embora, perdendo lá litros e litros de água, não é isso? Então evitem esse estrago, esse desperdício desnecessário. Vamos pensar também no futuro, não só no hoje, não é? E por fim, eu trago aqui uma frase de conscientização para vocês, tá? Onde diz assim: educar e conscientizar as novas gerações, que são vocês, sobre a importância de se preservar os recursos naturais. São ações fundamentais para garantir a sobrevivência de todas as formas de vida na Terra. Então, se nós conscientizamos e educamos vocês para que vocês preservem e cuidem desse nosso patrimônio, dessa riqueza que nós temos, que são os recursos naturais, então, nada melhor do que vocês, né, passarem isso para as futuras gerações que virão. E eu fico por aqui, me despeço de vocês, tá bom? Espero que todos vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tenham aprendido um pouco. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!